Meus queridos irmãos, bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. E agora nós vamos para a palavra do Senhor. Vamos aqui dar continuidade à nossa série de estudos, de mensagens, de pregações sobre os atributos de Deus. Como os irmãos já sabem, nós temos dedicado parte aqui dos ensinamentos para nós aprendermos mais sobre os atributos do Senhor, que falam das suas características, da sua pessoa, enfim, de quem Deus é. E hoje, com a graça do nosso Deus, com a direção do bendito Espírito de Cristo, nós vamos falar sobre o atributo da santidade de Deus, que Deus é santo. E eu convido os irmãos para nós lermos a palavra do Senhor em Isaías, capítulo 6 e o versículo de número 3. Isaías, capítulo 6 e o versículo de número 3, onde nos diz assim a santa palavra do Senhor. E ao mesmo tempo clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da glória do Senhor. Então, meus queridos, vamos falar sobre a santidade de Deus. Deus é santo, totalmente santo. E detalhe, meus queridos, a santidade de Deus é o único atributo que é repetido 3 vezes em um mesmo versículo, em uma mesma passagem das Escrituras. A Bíblia diz que Deus é amor, mas em nenhum versículo diz que Deus é amor, amor, amor. E assim, uns demais atributos de Deus, a Bíblia diz que Deus é misericórdia, mas não diz que Deus é misericórdia, misericórdia, misericórdia. Mas quando se trata, meus queridos, da santidade de Deus, nós vemos aqui que o texto bíblico faz questão de falar 3 vezes que Deus é santo, santo, santo. Provavelmente a santidade de Deus é dos mais importantes atributos do Senhor. Então, meus queridos, Deus é santo. Ele é 3 vezes santo. E a gente pode até fazer aqui dizer que Deus é 3 vezes santo porque ele é 3, né? Ele é um Deus só, ele é um Deus só que subsiste em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas como é que o texto fala que Deus é 3 vezes santo? O Pai é santo, o Filho é santo e o Espírito é santo. Então, Deus é santo, meus queridos. Somente Ele é independente, infinita e imutavelmente santo. Muitas vezes Ele é intitulado o Santo nas Escrituras. Sim, porque se acha nele a soma total de todas as excelências morais. Ele é pureza absoluta, que nem mesmo a sombra do pecado mancha. Deus é luz, 1 João 5. A santidade é a excelência propriamente dita da natureza divina. O grande Deus é glorificado em santidade. Êxodo 15:11. Daí lermos: Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a iniquidade não podes contemplar. Abacuque 1:15. Como o poder de Deus é o oposto da fraqueza inata da criatura, como a sua sabedoria está em contraste com o menor defeito de entendimento ou com a menor insensatez, assim a sua santidade é a própria antítese de toda mancha ou corrupção moral. No passado, Deus designou cantores em Israel para que louvassem a majestade santa. Ou, em outras versões, diz que louvassem a beleza da santidade, como está em 2 Crônicas 20:21. O poder, a mão ou o braço de Jesus, a onisciência, os seus olhos, a misericórdia, as suas entranhas, a eternidade, a sua adoração, mas a santidade é sua beleza. É isto que, acima de tudo, torna-o amorável aos que foram libertos do domínio do pecador. Grande ênfase, meus queridos, é dada a esta perfeição de Deus. Deus é com mais frequência intitulado Santo do que Onipotente, e é mais exposto por esta parte da sua dignidade do que por qualquer outra. É fixada ao seu nome como um epíteto mais do que qualquer outra. Você jamais o vê expresso
seu poderoso nome ou seu sábio nome, mas seu grande nome e, acima de tudo, seu santo nome. Este é o maior título de honra que o nome do Senhor recebe, o seu santo nome. Deus mesmo coloca esta distinção, meus queridos, me atrapalhei aqui, mas as escrituras, a palavra de Deus, fala muito que Deus é santo. Visto que esta excelência parece se colocar acima de todas as outras perfeições de Deus, como nós já falamos, parece que o atributo da santidade de Deus é o mais importante. Não que os outros não sejam, mas pela maneira como as Escrituras se dirigem à santidade de Deus e como Ele é perfeito e santo, dá a entender, pelo menos no meu entendimento, queridos, que a Bíblia, ela ressalta muito mais que Deus é santo e traz isso com uma grande importância para que seu povo tenha isso em mente, de que Deus é santo. Assim, ela constitui a glória destas. Como é a glória da deidade, assim é a glória de cada uma das perfeições da deidade. Como o poder de Deus é a energia das suas perfeições, a sua santidade é a beleza delas. Como todas seriam fracas sem a onipotência divina para sustentá-las, seriam todas desgraciosas sem a santidade para adorná-las. Se esta se maculasse, todas as demais perderiam a sua honra. Seria como se o sol perdesse a luz. No mesmo instante perderia seu calor, seu poder, sua virtude geradora e vivificante. Como no cristão, a sinceridade é o brilho de todas as graças. Em Deus, a pureza é o esplendor de todos os seus atributos. Sua justiça é santa, sua sabedoria é santa, seu braço poderoso é um braço santo, Salmo 98:1. Sua verdade ou palavra é uma santa palavra, Salmo 105:42. Seu nome, que expressa todos os seus atributos junto, é santo, Salmo 103:1. A santidade de Deus, meus amados, se manifesta em suas obras. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. Salmo 145:17. Nada, senão o que é excelente, pode proceder dele. A santidade é o padrão de todas as suas ações. No princípio, ele declarou que tudo o que tinha feito era muito bom, Gênesis 1:31, e não poderia ter feito o que fez se nisso houvesse algo imperfeito ou impuro. O homem foi feito reto, Eclesiastes 7:29, à imagem e semelhança do seu Criador. Os anjos que caíram foram criados santos, pois se nos diz que não guardaram o seu principado, mas deixaram sua própria habitação, Judas versículo 6. Sobre Satanás está escrito: perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Ezequiel 28:15. A santidade de Deus se manifesta em sua lei. Essa lei proíbe o pecado em todas as suas variantes, nas suas modalidades mais refinadas e nas mais grosseiras. Os intentos da mente, como a contaminação do corpo, o desejo secreto, como o ato abertamente praticado. Pelo que lemos, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Romanos 7:12. Sim, o mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Salmo 19:8 e 9. A santidade de Deus, amados, se manifesta na cruz de maneira espantosa e, contudo, a mais solene. A expiação demonstra a santidade infinita de Deus e seu ódio ao pecado. Como odioso para Deus há de ser o pecado, a ponto de castigá-lo até o limite extremo do seu merecimento, quando o imputou ao seu Filho. Nem todos os vasos do juízo já derramados, ou por derramar, sobre o mundo ímpio, nem a chama ardente da consciência do pecador, nem a sentença irrevogável pronunciada contra os demônios rebeldes,
nem o gemido das criaturas condenadas demonstram o ódio de Deus ao pecado, como o demonstra a ira de Deus derramada sobre seu Filho lá na cruz. Nunca a santidade divina parece mais bela e mais amorosa do que na hora em que o semblante do Salvador ficou por demais desfigurado em meio aos estertores da sua agonia mortal. Ele próprio o reconhece no Salmo 22, quando o Senhor afastou dele o seu risonho rosto e lhe fincou no coração a aguda faca, provocando o seu terrível brado. Deus meu, por que me abandonaste? Desde que Deus é santo, Ele odeia todo e qualquer pecado, meus queridos irmãos. Ele ama tudo quanto está em conformidade com as suas leis e detesta tudo que lhes é contrário. Sua palavra declara expressamente: o perverso é abominação para o Senhor, Provérbios 3:32. E ainda, abomináveis são para o Senhor os pensamentos do mal, Provérbios 15:26. Ó, meus queridos, Deus é santo, Deus odeia todo pecado. Segue-se, pois, que Ele necessariamente tem que punir o pecado e Deus vai punir todo o pecado. Do mesmo modo como o pecado requer a punição por Deus, existe também o seu ódio. Deus perdoa muitas vezes o pecador, nunca, porém, perdoa o pecado. E o pecador só é perdoado com base no fato de que outro levou sobre si o castigo que lhe era devido. Sim, pois, sem derramamento de sangue não há remissão. Hebreus 9:22. Razão pela qual se nos diz: o Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. Naum 1:2. Por um pecado, Deus expulsou do Éden os nossos primeiros pais. Por um pecado, toda a posteridade de Cã caiu sobre maldição que permanece sobre ela até o dia de hoje. Por um pecado, Moisés foi impedido de entrar em Canaã. O servo de Eliseu foi castigado com lepra. Ananias e Safira foram eliminados da terra dos viventes. Temos aqui prova da divina inspiração das Escrituras. Os não regenerados não creem realmente na santidade de Deus. O conceito que eles têm do caráter de Deus é inteiramente unilateral. Eles esperam de coração que a sua misericórdia sobrepuje tudo mais. Pensavas que era como tu, Salmo 50:21. É a acusação que Deus lhes faz. Eles pensam somente num Deus, segundo o padrão dos seus corações maus. Daí permanecem eles no caminho de uma tola insensatez. A santidade atribuída pelas Escrituras à natureza e ao caráter de Deus é tal que demonstra com clareza a sua origem super-humana. O caráter atribuído aos deuses dos antigos e do paganismo moderno é justamente o inverso daquela imaculada pureza que pertence ao Deus verdadeiro, o nosso Senhor. Um Deus inefavelmente santo, que tem a mais intensa aversão a todo o pecado, jamais foi inventado por um dos decaídos descendentes de Adão. O fato é que nada torna mais manifesta a terrível depravação do coração do homem e a sua iniquidade e inimizade contra o Deus vivo do que expor diante dele aquele ser único que é infinita e imutavelmente santo. A ideia de que o homem faz de pecado limita-se praticamente ao que o mundo chama de crime. Tudo que fica aquém disso pode ser abrandado como defeitos, enganos, fraquezas e etc. E mesmo quando se admite a existência do pecado, apresentam-se várias desculpas. O Deus que a imensa maioria dos cristãos professos ama é visto como alguém muito parecido com um ancião bonzinho, indulgente, que pessoalmente não tem prazer nas loucuras, mas tolerantemente fecha os olhos para as indiscrições da mocidade. Mas a palavra diz: aborrece a todos os que praticam a maldade. Salmos 5:5. E mais, Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Salmos 7:11. Mas os homens se recusam a dar crédito a este Deus e rangem os dentes
quando o seu ódio ao pecado lhes é enfática e fielmente apresentado. Não, como o homem preso ao pecado jamais teria criado o lago de fogo, no qual seria atormentado para todo sempre, muito menos haveria a probabilidade dele inventar um Deus santo. Sendo que Deus é santo, meus amados, a aceitação da parte dele com base nas ações das criaturas é completamente impossível. Uma criatura caída pode mais facilmente criar um mundo do que produzir algo capaz de receber aprovação daquele que é pureza infinita. Podem as trevas morar com a luz? Pode o ser imaculado sentir prazer com o trapo da imundícia? O melhor que o homem pecador pode produzir vem manchado. Uma árvore contaminada não pode dar bom fruto. Deus negaria a si próprio. Envelheceria as suas perfeições se tivesse por justo e santo aquilo que não o é em si mesmo. E nada é santo, desde que tenha a mínima mancha do que seja contrário à natureza de Deus. Mas bendito seja o seu nome, pois aquilo que a sua santidade exigiu, a sua graça supriu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Todo pobre pecador que correu para ele, para o Filho de Deus em busca de refúgio, foi e permanece aceito no amado. Posto que Deus é santo, meus queridos irmãos, requer-se de nós que aproximemos dele com a máxima reverência. Deus deve ser em extremo tremendo na Assembleia dos Santos e grandemente reverenciado por todos os que o cercam. Salmos 89, 7. Portanto, exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos diante do escabelo de seus pés, porque Ele é santo. Salmos 99, 5. Sim, diante do escabelo dos seus pés, na postura da mais profunda humildade. Prostrai-vos, meus amados, prostremo-nos aos pés do Santo Deus. Oh, meus queridos, Deus é santo. Quando Moisés ia aproximar-se da sarça ardente, disse Deus: tira os teus sapatos de teus pés. Êxodo 3:5. É preciso servir ao Senhor com temor. Salmo 2:11. A exigência que Deus fez a Israel foi: serei santificado naqueles que se chegam a mim e serei glorificado diante de todo o povo. Levíticos 10:3. Quanto mais tomados de temor ficarmos por sua inefável santidade, mais aceitável será o nosso acesso ao Criador totalmente santo. Portanto, meus amados, visto que Deus é santo, devemos querermos nos amoldar a Ele. Seu mandamento é: sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1,16. Não somos obrigados a ser onipotentes ou oniscientes como Deus é, mas temos que ser santos, e isso em toda a nossa maneira de viver. 1 Pedro 1,15. Esta é a maneira primordial de honrar a Deus, meus amados. Glorificamos a Deus pelas atitudes de elevada admiração, pelas expressões eloquentes, pelos pomposos serviços de adoração, mas não tanto como quando aspiramos a conversar com Ele com espírito de livre mácula e a viver para Ele, vivendo como Ele vive. Então, como só Deus é a origem e a fonte da santidade, busquemos zelosamente dele a santidade. Seja a nossa oração diária no sentido de que ele nos santifique em tudo, meus irmãos, e todo o nosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, como está em 1 Tessalonicenses 5:23. Oh, meus santos irmãos, ó Igreja do Senhor Jesus, nosso Deus é santo. Ele nos comprou com o seu sangue precioso, o Senhor Jesus nos comprou com o seu sangue precioso para sermos santos, vivermos uma vida santa, totalmente dedicada a Ele. Nós, em nós mesmos, não temos poder para isso, mas vamos rogar a Deus para que Ele nos conceda termos uma vida santa, totalmente dedicada ao serviço do Senhor,
e em agradar ao nosso Deus aqui neste mundo. Vamos orar, meus amados. Bom Deus, Tu és santo, 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 Senhor. E toda a terra está cheia da Tua glória, e o Senhor exige que nós, Teus filhos, sejamos santos em toda a nossa maneira de viver. E te pedimos, Pai, que o Senhor nos dê do Teu Espírito, que é santo, para que nós, Tua igreja, enquanto estivermos aqui, venhamos ter uma vida plena e santa na presença do Senhor. Que nós mesmos e todas as pessoas e toda a criação do Senhor venha ver e perceber que nós, a Tua igreja, somos santos unicamente por causa da Tua graça. Santifica-nos, Senhor, na verdade. A Tua palavra é a verdade. E glorificado seja o Teu santo nome para sempre. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.